Olá pessoal, sejam todos e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje eu vou falar um pouco a respeito do porquê que eu deixei de me interessar tanto por carros e que é uma coisa que, por mais que possa não parecer a princípio, tem uma relevância muito significativa em relação às temáticas que nós trabalhamos, a filosofia e a psicologia. Foram motivos filosóficos que me fizeram deixar de ter o mesmo apreço que eu tinha por carros. Claro que até hoje eu vejo um carro esteticamente atraente para mim, principalmente super esportivos, que são uma área assim, que eu sempre apreciei muito. Eu ainda tenho aquele olhar diferenciado, eu não ignoro por completo. Mas hoje eu não tenho nem de longe a atração que eu já tive por esse tipo de veículo. E por que isso? O que me levou a perder essa atração, sendo que é importante considerar que isso é um motivo extremamente relevante e que é impactante na minha vida eu ter perdido essa atração pelos carros, porque eu dediquei boa parte da minha vida a estudar carros e eu trabalhei com carros. Em diferentes áreas, então eu trabalhei durante boa parte da minha vida, tanto com mecânica, com parte pneumática, então eu trabalhei muito envolvido diretamente com pintura, trabalhei muito mesmo com carros e estudei muito essa área e por algum tempo inclusive fui referência para pessoas próximas de mim em relação ao conhecimento nessa área. Então as pessoas queriam saber alguma coisa sobre carros, sobre novas tecnologias, sobre o que estava em alta no mercado, vinham perguntar para mim, pessoas vinham me convidar para ir avaliar carros que elas estavam negociando junto com elas. Então, por um bom tempo, eu fui certa referência para muitas pessoas nessa área. E com o passar do tempo, principalmente depois da faculdade de psicologia e de estudos mais intensos em filosofia, eu acabei deixando essa área de lado. Hoje, realmente, raramente eu leio alguma coisa sobre carros. Já tive coleções também de revistas e livros sobre carros, já estudei muito essa área mesmo, e hoje raramente eu leio alguma coisa a respeito, não assisto nada, não costumo me interessar por nada da área. E o que levou a essa perda de interesse? Não foi algo espontâneo, algo sem motivo. Foi realmente uma análise filosófica acerca principalmente dos carros que mais me atraíam, que eram super esportivos, realmente de grande valor financeiro mesmo, carros que custam para o Brasil por volta de 1,5 milhão até 5, 6 milhões de reais, carros que normalmente ultrapassam os 300 por hora, e que sempre foram um atrativo para mim, principalmente porque eu gosto muito de velocidade, mas eu comecei a analisar uma questão básica de o fato de que quem produz esses carros, os funcionários dessas empresas que produzem esses grandes super esportivos, eles na maioria das vezes nem mesmo terão a oportunidade de pilotar um super esportivo desse na vida. Que dirá ter um na garagem? Até mesmo porque muitos desses carros já são produzidos em números limitados e com uma lista de espera de compradores já preenchida. Então, dificilmente o funcionário de uma empresa dessa vai conseguir ter um carro desse, a menos que ele seja gerente, ele esteja em um cargo muito específico e que é destinado a pouquíssimas pessoas. Mas o cara que de fato trabalha nesse carro, que constrói, que está na linha de produção, que costura à mão o revestimento interno desse carro, que verifica os parafusos se estão todos adequadamente apertados. Esse funcionário de base, ele nem sequer muitas vezes vai andar dentro de um carro desse. Que dirá ter um? E isso, quando eu fiz essa análise filosófica e quando eu me dei conta disso e despertei para essa crueldade do capitalismo, essa nojeira mesmo que é o sistema capitalista, que faz o sujeito que produz um produto de excelente qualidade não ter condição de consumir esse produto de excelente qualidade. Quando eu despertei para isso, o encanto diminuiu muito. Pode não ter acabado completamente, mas diminuiu em um nível drástico. Aquilo me revoltou o estômago literalmente, assim como
a maioria das pessoas, ao menos se sente e relata se sentir revoltada do estômago quando houve violências sexuais contra crianças, coisas do gênero. Para mim, o crime do capitalismo nesse sentido, quando eu tomei consciência disso, foi tão revoltante quanto. Então foi extremamente revoltante para mim perceber que a pessoa trabalha muitas vezes uma vida inteira em uma fábrica, produzindo um produto de excelente qualidade, costurado à mão, todo feito, trabalhado para ter o máximo de excelência, segurança, conforto. Só que aí ela nunca vai poder ter esse produto. Nunca na vida dela. Ela muitas vezes nem sequer vai conseguir andar em um carro desse, que dirá ter um. São carros que são produzidos muitas vezes 300, 400 unidades, que são produzidas por 10, 15 mil pessoas. Então nunca esses funcionários teriam condição, mesmo que eles sonhassem em ter dinheiro, muitas vezes ainda assim eles não teriam condição de comprar, porque são números limitados e reservados. E aí isso acontece em várias outras áreas. Então, para mim, a área de veículos, de superesportivos foi muito impactante quando eu tomei consciência disso, porque é uma área que, como eu mencionei, eu dediquei parte da minha vida a estudar, eu tive muito contato, eu ia a muitos eventos relacionados a essa área, então foi uma área que para mim foi impactante realmente pela minha ligação pessoal com essa área. Mas a gente tem situações muito semelhantes em várias outras áreas. Por exemplo, você tem hoje restaurantes de alto padrão, onde o cozinheiro que faz pratos com excelência, muitas vezes ele não tem a oportunidade de consumir aquilo que ele cozinha para a clientela, ele não tem condição de consumir na casa dele. Ele até experimenta, diferente do cara que fabrica um super esportivo que talvez nem chegue a andar nunca dentro de um, ou o cara que cozinha num restaurante, ele experimenta a comida. Então ele chega a experimentar, até mesmo porque faz parte do trabalho dele enquanto está cozinhando, experimentar tudo. Mas muitas vezes ele não tem condição, por exemplo, de servir aquele prato para a família dele no final de semana. Porque o valor que ele ganha não permite que ele compre os ingredientes que ele precisa para fazer aquele prato. E nesses detalhes, que para mim são muito impactantes, você pensar que o sujeito que produz aquilo não tem condição de consumir aquilo, de fornecer aquilo para a família dele, nesse aspecto você realmente se impacta com o capitalismo em um nível, se você tiver um mínimo de análise filosófica, que faz com que você perca muito do teu interesse por produtos, por certos nichos específicos de produtos que são normalmente tidos como o topo do top. Quando você pensa que esse topo do top é atingido por uma minoria que normalmente não trabalhou nada para conseguir aquilo, que vem herdando dos antepassados que roubaram toda a riqueza que tem, você começa a perceber que essas coisas não são tão encantadoras quanto pareciam. E que são muito mais encantadoras no sentido de produzir um encanto alienando do que necessariamente encantadoras de serem mágicas, de serem belas. E isso é um pouco do porquê que eu deixei de apreciar com tanta ênfase carros super esportivos e várias outras coisas que são tidas como alto padrão de vida. Realmente eu deixei de apreciar assim quase que por completo, diminuiu drasticamente o meu apreço por muitas dessas coisas, porque realmente eu me dei conta do quanto essas coisas são acessíveis a uma pequena parte da população. E o quanto é triste você saber que existem tantas pessoas dedicadas a produzir coisas de excelência e que acabam consumindo só os restos. É isso então, um pouquinho mais a respeito desse aspecto filosófico. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e até um próximo.